Olá, meu nome é Paula Alves Neto, estou concluindo minha licenciatura em Artes pela Uninter e venho hoje, junto ao ensino médio, trabalhar com vocês a arte visual em um diálogo intrínseco com o nosso patrimônio imaterial, no caso específico hoje, as folias de reis. Nós iremos aqui desdobrar as questões teóricas sobre os nossos patrimônios imateriais e seu propósito legitimador perante a nossa comunidade, apropriando-nos do patrimônio artístico e cultural e compreendendo a sua diversidade, bem como o processo de legitimação das manifestações artísticas da nossa sociedade. O intuito é que possamos desenvolver uma visão crítica e histórica, relacionando as práticas artísticas a diferentes dimensões da vida social, cultural, política e econômica. O patrimônio cultural imaterial ou intangível é uma categoria de patrimônio cultural definida pela Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial e adotada pela Unesco em 2003. Uma abordagem nessa linha, que também contempla o patrimônio imaterial em sua interação plena com a expressão da cultura material, consubstanciou-se na política pública adotada pelo Brasil, cujo principal marco legal é o Decreto número 3.551, de 4 de agosto de 2000, que foi voltado ao registro de bens culturais de natureza imaterial, que constituem o patrimônio cultural brasileiro. Cumpre ressaltar, porém, que o processo que antecede esse advento se origina na década de 1930, onde a gente tem Mário de Andrade como um dos protagonistas no tratamento do patrimônio cultural, como um tema complexo e abrangente, passível de ser apreendido em sua totalidade pelo viés antropológico. Abrange as expressões culturais e as tradições que um grupo de indivíduos preserva em respeito à sua ancestralidade, para gerações futuras, São exemplos de patrimônio imaterial, os nossos saberes, os modos de fazer, as formas de expressão, nossas celebrações, as festas, as danças populares, as lendas, as músicas, os costumes e outras tradições também de origem da cultura popular. Na conformação do contexto atual do patrimônio cultural imaterial, destaca-se também a Constituição Federal, promulgada em 1988, que na seção acerca da cultura, ela estabelece que o Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e também das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Isso está no artigo 215. E já considera tanto os bens de natureza material como de natureza imaterial como parte do patrimônio cultural brasileiro, onde a gente tem no artigo 216 que constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto e portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. E tem ainda também no seu parágrafo 1º que o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de registros, vigilâncias, tombamento e desapropriação, e de outras formas também de acautelamento e preservação cabíveis aí dentro das políticas públicas para o patrimônio. Em relação ao registro, ele foi consolidado pelo Decreto 3.551, de 4 de agosto de 2000, que instituiu o registro de bens culturais de natureza imaterial.
onde define um programa voltado especialmente para estes bens. O decreto rege o processo de reconhecimento dos bens culturais como patrimônio imaterial e institui o registro e, com ele, o compromisso do Estado em inventariar, documentar, produzir conhecimento e apoiar a dinâmica dessas práticas socioculturais. Vem favorecer um amplo processo de conhecimento, de comunicação, expressão de aspirações e reivindicações entre diversos grupos sociais também. O registro é, antes de tudo, uma forma de reconhecimento e busca a valorização desses bens, sendo visto mesmo como um instrumento legal que resguarda as suas especificidades e alcance, e ele é equivalente ao tombamento, né? Em síntese, tomba-se objetos, edificações e sítios físicos e registram-se saberes e celebrações, rituais e formas de expressão e os espaços onde essas práticas se desenvolvem. Como ressalta o documento do IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, a esse respeito, ele fala que o processo do registro deve ser renovado a cada 10 anos no máximo, pois o registro é sempre uma referência de determinada época, dado o dinamismo das manifestações culturais e mesmo também o impacto da declaração de um bem como patrimônio cultural sobre a vida do próprio bem. O registro deve ser, então, periodicamente reavaliado, sobre a sua significação e ressignificação perante a comunidade. Um critério-chave para a legitimidade de qualquer pleito ao registro é a sua relevância para a memória, para a identidade e a formação da nossa sociedade. A continuidade histórica dos bens culturais, sua ligação com o passado e sua reiteração, transformação e atualização permanentes, tornando-nos referências culturais para as comunidades que os mantêm e os vivenciam. A referência cultural é um conceito-chave também na formulação e na prática da política brasileira de salvaguarda desses patrimônios imateriais. No presente item, cabe observar também a relevância dos dossiês de registro perante a comunidade. Portanto, dentro de parâmetros gerais de atuação, cada experiência concreta de registro de um bem cultural indica quais são as ações de apoio mais adequadas para a sua salvaguarda. Aquilo que garante a capacidade de um bem cultural perdurar e desenvolver-se no tempo pode variar muito, conforme as características, a situação e o contexto de cada bem inserido nessa comunidade e de acordo também com a relevância que ele vai tendo nas suas ressignificações perante o tempo e as gerações. Dentro desse contexto, entre as principais celebrações religiosas que marcam nossas manifestações culturais em São Lourenço e que tiveram seu reconhecimento por meio do registro, estão a nossa festa de agosto, a festa do padroeiro, a peregrinação da Inha Chica e a comemoração da Epifania do Senhor, que é o Dia dos Santos Reis. Em Minas Gerais, essa manifestação folclórica de cunho religioso, que tem também dança dramatizada, cânticos, a oralidade transmitida entre as gerações e toda a sua composição artística e cultural, cuja origem remonta aos primeiros séculos de colonização da América Portuguesa, é uma das mais antigas práticas religiosas e culturais no nosso estado de Minas. No dia 6 de janeiro de 2017, as nossas folias de Minas foram registradas como Patrimônio Cultural de Minas Gerais pelo IEFA, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, onde participaram 1.255 grupos de folias de reis do estado e 326 municípios de Minas Gerais. Em São Lourenço, nós tivemos a felicidade, eu pude estar junto, da realização desse registro como a Diretoria de Cultura, por meio da Diretoria de Cultura da Prefeitura Municipal de São Lourenço, no ano de 2018,
onde a gente deu reconhecimento às nossas companhias de folias de reis como patrimônio da nossa cultura e da nossa identidade. De acordo com Hannah Arendt, nossa herança nos foi deixada sem nenhum testamento. Então, cabe a nós a reflexão, a apropriação, desses patrimônios dentro da gente. Sendo assim, a composição Folia de Reis é uma proposta artística cultural que busca levar à população essa tradição que é nosso patrimônio, através de um olhar inédito, onde sejam reconhecidos todos os seus aspectos artísticos e sociais, onde eu trago para vocês um pequeno trecho de uma apresentação para ser olhada desta forma, inédita aos nossos olhos e sentidos, buscando significados e ressignificações. Convido agora vocês para que façam uma entrevista com um representante de alguma companhia de folia de reis, elaborando perguntas que sejam do seu próprio interesse pessoal para a sua ressignificação pessoal em relação a essa manifestação cultural viva e dinâmica presente na nossa comunidade. Então aqui eu vou trazer para vocês uma fonte de pesquisa, a nossa revista Cult, Patrimônios de São Lourenço, onde a gente pode acessar pelo site oficial da Prefeitura de São Lourenço, que é saolourenco.mg.gov.br, vindo aqui no link Cultura, Revista Cult. Vamos guardar aqui, carregar. Aí ela já vai abrir aqui as nossas duas edições da revista. Tanto na primeira edição como na segunda edição, a gente fez abordagem a nossas folias de reis. Na primeira edição, a gente trouxe os patrimônios que já eram tombados e registrados anteriormente, a essa administração de 2017 e 2020, onde também a gente já tinha como celebração, dentro dos patrimônios imateriais, a nossa festa de agosto, que já era registrada como patrimônio. Já na segunda edição, a gente trouxe os patrimônios registrados e tombados agora no ano de 2018, onde a gente fez esse processo de registro e tombamento de outros patrimônios da cidade, entre eles a Fonte Vichy, a Estação Ferroviária, a Basílica Menor de São Lourenço Marte, o nosso aeroporto Comandante Luiz Carlos de Oliveira, e os patrimônios imateriais, Sociedade Musical Antônio de Lourenço, Orquestra de Violeiros, a Peregrinação da Inhaxica, as nossas folias de reis e também o tombamento do conjunto paisagístico da Praça João Lage, que é a Praça Brasil. A revista ela pode ser acessada também pelo site oficial da revista, que é saolourenco.mg.gov.br/revista Cult. Também já entra direto na revista. Aí vocês vão ver aqui que a gente fez abordagem a todos esses patrimônios, Essa revista ela contou também com a participação da população, dos nossos artistas, por meio de um edital que a gente disponibilizou, onde cada artista fez a releitura de determinado patrimônio da cidade. Aqui na parte das folias de reis a gente vai ter
as nossas 6 companhias de folias de reis, com também algumas entrevistas, né, participação das nossas companhias no resgate dessa história, né. Aqui a gente teve uma obra contemplada com uma máscara, e a gente teve também uma pintura em tela, né. Esse concurso ele abrangeu algumas áreas das artes visuais, né. Então entrou pintura em tela, fotografia, instalação, escultura, desenho. Então aqui vem as nossas folias de reis, e aqui a gente tem as companhias de São Lourenço registradas como patrimônio, de qual bairro elas são, né, quem é o coordenador dessas companhias de folias de reis e o nome delas. Então, trazendo aqui mais a título de pesquisa também, para vocês poderem acessar um pouco aí da nossa história e como a Folia de Reis vem se consolidando, né, ao longo de tantos anos aqui na nossa cidade também.